Emerson Pansieri, vou transferir para você a pergunta que eu não aguento mais ouvir. Quem será? Eu cheguei na redação hoje, a primeira pergunta, o pessoal virou e falou assim: e aí, Romano, quem vai ser o novo treinador do Cruzeiro? Eu transfiro essa bomba para você. Bom dia. Bom dia, Romano. Forte abraço. Abraço que nos acompanha aqui no Rádio Esportes, companheiros de bancada, Simões, Léo, todo mundo ligado com a gente. Um abraço para todos que estão também nessa expectativa do novo treinador. E eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Ô, Romano, eu vou explicar a situação do Thiago Carpini para contextualizar. É que o Cruzeiro em hora nenhuma fez proposta pelo treinador. Buscar informações, sondar o treinador, condição de trabalho, como que é o Carpini no dia a dia, como é lidar com o atleta no dia a dia, estilo de jogo, formatação de trabalho até com preparação física, tudo isso é avaliado. O Cruzeiro sondou, o Cruzeiro não fez proposta por ele, até porque quem cuida da carreira dele realmente estava em Caxias do Sul para tratar desta renovação. E foi uma renovação, inclusive, interessante para o Thiago Carpini, da parte de valorização, porque ele recentemente foi sondado pelo Santos e aí aconteceu a mesma coisa. O Santos chegou, olhou, não levou o Aguirre. Então isso é um procedimento normal, esse é um procedimento normal no futebol brasileiro. Então, Carpini pode colocar um xizinho que entre as opções não será contratado. Uma outra opção que foi Maurício Barbieri, sondado aí, né? Na verdade, especulado. Eu fui atrás do empresário do Barbieri que me disse: Pansieri, não teve nada. Não chegou absolutamente nada. Outro treinador que foi colocado como uma possibilidade, Thiago Nunes. O próprio Thiago Nunes tratou de desmentir essa informação nas redes sociais. Ou seja, Romano, o que eu quero dizer é que com a saída do Pepa, o plano A era o Paulo Autuori, que nós antecipamos aqui na Itatiaia. Fazer o Paulo Autuori aceitar esse cargo até o fim do ano. O Paulo Autuori não aceitou, continua como diretor técnico. Ou seja, o Cruzeiro está sem esse treinador, né? Porque ali era um passo um pouco mais fácil. E aí pode questionar, porque o Simões esteve lá na Toca da Raposa: mas o Cruzeiro tem um mapeamento de treinador. Tem, mapeamento de treinador é uma coisa. O mapeamento é treinador empregado, é treinador em final de comando aí de time para essa reta final de segundo turno e não vai largar o barco. O mapeamento é esse. Então, por isso torna a dificuldade, por isso essa dificuldade do Cruzeiro é em contratar um treinador. E vai de Fernando Seabra para o duelo contra o Bragantino. Essa é a realidade, essa é a verdade do Cruzeiro em termos de técnico. Ele que é treinador do Sub-20, nem comandou o Sub-20 ontem, na vitória para cima do América por 2-0, e ele tem essa missão no fim de semana contra a equipe do Bragantino. Xará. Pois é. Ô Alexandre Simões, bom dia. É preocupante essa situação, porque o plano era o Paulo Autuori, e como ele não quis, o Cruzeiro agora está a ver navios, Alexandre? Bom dia, Romano, Léo Pansieri, quem acompanha a gente. E é interessante pelo seguinte, né? O Pesolano deixou o Cruzeiro, foi 19 de março, não foi, Pansieri? Foi. E dia 20 no jogo contra o América. Isso, logo depois do jogo contra o América. Exatamente. A partida de volta da semifinal do Mineiro. E no dia seguinte anunciou o Pepa, dia 20. Foi. Isso. Então, quer dizer, uma troca rápida com um tempo longo de parada do Cruzeiro. Porque ele ficou de fora da decisão do Campeonato Mineiro, então aí foram quase 4 semanas que tinha entre o jogo contra o América e a primeira partida, que foi a Copa do Brasil contra o Náutico, né? O primeiro jogo oficial. Tanto que fez um amistoso com o Bragantino, fez um jogo treino contra o Juventude. Agora, não existe esse prazo, tá? E a questão é grave. Aí tem mais, corre o risco de perder a janela da data FIFA, né? Das eliminatórias, né? Porque se não chegar agora... eu acho que até 15 de setembro, não é isso que pode a questão. Eu acho que o grave, o Romano, foi a questão do Paulo Autuori não ter sido decidida de forma rápida.
Porque o Paulo Autuori, sendo funcionário do Cruzeiro, a demissão do Pepa deve ter sido decidida no domingo à noite ou na segunda de manhã. Segunda cedo. Isso. O martelo foi batido na segunda cedo. O Ronaldo veio a Belo Horizonte na quarta. Não foi isso? Segunda cedo não, perdão, Simões. Na terça cedo. Na terça cedo foi confirmada a demissão. Não, foi na segunda, não? Não, o jogo foi domingo. Foi no domingo. Cruzeiro viaja, volta, Isso, na o segunda. dia inteiro de reunião, à noite esquenta e no domingo, na terça confirma. Reuniões de que o Paulo Autuori deve ter participado. Obviamente. Na segunda-feira. Sim, claro. Aí, decidimos, vamos demitir o Pepa. Paulo Autuori, você aceita? Não, pronto. Já tinha a resposta dele. A impressão é de que ficou esperando a quarta-feira para ter uma resposta do Paulo Autuori. Com a chegada do Ronaldo. Que poderia ter tido na segunda. É isso aí. Que poderia ter tido na segunda. Tanto que na quarta-feira, foi na quarta-feira, né? Que de manhã, antes do Rádio Esportes, o Luciano Borges, da ESPN Brasil, falou com o Autuori, ele falou, não assume em hipótese alguma. E o Cruzeiro confiando ainda que com a chegada do Ronaldo, que chegou por volta de 1h30 na toca, o Ronaldo ia mover essa ideia, ia mudar essa ideia do Paulo Autuori. Então, quer dizer, primeiro que eu acho que o Paulo Autuori não seria a solução para o momento do Cruzeiro. Então já seria um erro. E seria um erro somado a um erro, pegar um cara que não tem nem um mês que ele chegou para ser coordenador técnico, aí participa da demissão de um treinador e assume o cargo dele. Eu tenho a certeza absoluta que o Paulo Autuori não faria isso. Tenho a certeza absoluta. Posso ter restrições ao trabalho dele, mas não ao caráter e à correção. É uma das pessoas mais corretas que o futebol brasileiro tem, é justamente o Paulo Autuori. Então, o Cruzeiro se perdeu nesse processo, e em relação a treinador, na minha visão, o terceiro erro que o Cruzeiro comete. O primeiro erro foi a questão do Pesolano. Pedro Martins disse que lá na terceira, quarta rodada, um jogo horroroso do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, no Independência, né, que empatou, que eles perceberam ali que o Pesolano não dava mais, que já tinha pedido para sair no ano anterior. Eles perceberam ali, acho que era a terceira ou quarta rodada, foram arrastando até a semifinal, tá? O erro de demitir o Pepa, a não ser que tenha acontecido algo muito grave, porque pelo campo não era para demitir, e o erro de achar que o Paulo Autuori ia mudar de ideia. São 3 erros relacionados a treinador na mesma temporada, na minha visão, Romano. Pois é. E aí, Léo, fica essa indefinição, e a gente até falava isso aqui no início da semana, ó, se ele chegar agora, o treinador vai ter aí o período sem jogos por causa da seleção brasileira nas eliminatórias, vai dar para poder já treinar, mostrar um pouquinho para os jogadores da ideia dele. Só que o tempo está passando. Bom dia, Romano. Bom dia a todos. O tempo está passando, é ruim para o Cruzeiro, como foi colocado aqui o período de data FIFA, né? Se esse treinador não chega, porque é um tempo que a gente não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro. Quanto mais tempo esse novo treinador tiver com esse time, né? Seria muito bom para o Cruzeiro. Eu concordo muito com o que acabou de dizer o Simões, dos erros nos processos que o Cruzeiro tem cometido quanto a treinador. E isso vai contra toda a imagem que merecidamente essa nova gestão do Cruzeiro construiu, de muito profissionalismo, né? De não ser uma gestão que pensa com o coração e sim com a razão, de ser uma gestão muito profissional, de ser uma gestão organizada, de fazer diferente do que o clube fazia antigamente, quando associação apenas, né? De tomadas de decisão sem interesse por vaidade, né? Tomadas de decisão sempre voltadas para o que é melhor para o clube. Então, diante do cenário do Paulo Autuori dizer não, do Thiago Carpini ficar no Juventude, do Milito ficar fora, será que o Cruzeiro realmente procedeu bem demitindo o Pepa? Será que não seria mais profissional por parte do Cruzeiro manter o Pepa e procurar outro treinador, como o Cruzeiro fez no período do Paulo Pesolano? O Cruzeiro segurou o Pesolano aí para achar o Pepa. Isso aí. Ele segurou o Pesolano para achar o Pepa. Não me parece, e seria muito bom. E eu continuo aguardando ansiosamente a palavra da direção do Cruzeiro sobre o que aconteceu para a demissão do Pepa. Porque até então eu não concordo com ela e a maioria também não, porque o campo não falava mal do time do Pepa.
O desempenho do time não era ruim. Ah, mas os resultados não vinham. Porque o time não tem tanta qualidade assim. Agora, enquanto o Cruzeiro não se pronuncia sobre a saída do Pepa, o que me faz pensar é que a demissão dele foi um erro. E isso está ficando agora escancarado na dificuldade que o Cruzeiro tem de achar outro treinador. Então, será que o problema que teve com o Pepa era um problema tão insustentável que ele precisava sair no outro dia? Ou o Cruzeiro poderia ter mantido o Pepa enquanto procurava outro treinador e quando já tivesse outro treinador, encaminhado, Pepa, agradecemos pelo seu serviço, muito obrigado. Isso é ser profissional. Então, tudo que a direção do Cruzeiro me mostrou até os tempos de agora, ela meio que está fazendo tudo contra, né, o que ela mesma pregava. Eu continuo aguardando uma explicação da direção do Cruzeiro, não só eu, a torcida também, sobre o porquê o Pepa foi demitido. Pois é, e fica esse questionamento. Olha...